O mecanismo de ação, a farmacocinética, a farmacodinâmica de todos os nossos relaxantes, dos nossos anestésicos venosos, eles agem, de modo geral, modulando o sistema GABA. De que maneira? Estimulando... O GABA é o mais potente neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, o anestésico venoso, ele vai se acoplar numa porção do GABA. E aí ele vai promover o quê? A liberação, estimulando a inibição, se é que a gente se faz entender. E de que maneira, fisiologicamente falando, ele vai aumentar a condutância dos íons cloreto através do receptor GABA. E ele vai fazer o quê? Permanecendo esses canais de cloreto abertos. Então, aqui a gente tem um modelo tridimensional do nosso GABA, e vocês podem observar que nós temos vários sítios. Então, eu tenho, eu vou me ligar na porção alfa-1 do GABA, eu vou me ligar na porção que? No sítio barbitúrico, no sítio benzodiazepínico. Existem muitos anestésicos venosos que a gente não tem especificamente, se sabe onde que ele vai agir, mas a gente sabe que tem um sítio que vai ser descoberto, como foi o Propofol e o Etomidato. Então, acredita-se que tanto o Etomidato quanto o Propofol, eles também atuam na porção do nosso GABA, potencializando o GABA. Então, a gente tem, olha, o sítio dos barbitúricos, os sítios dos esteroides, dos benzodiazepínicos. Então, o nosso anestésico local vai fazer a fixação com essa porção do nosso receptor GABA. Vocês observem que até o etanol, ele faz uma ligação com o nosso sítio do GABA, o que explica o quê? A sonolência causada pelo álcool. Então, quando a gente fala em anestésicos venosos não opioides, e a gente está falando aqui inicialmente dos nossos hipnóticos, os hipnóticos, eles estão o quê? Eles são o objetivo da hipnose, é o que a gente quer para o nosso paciente, que ele durma, a gente vai fazer a indução do sono. Esse é o nosso grande objetivo na anestesia, quando a gente faz a utilização de um hipnótico. E a gente tem uma grande representação. Nós temos os benzodiazepínicos, nós temos o Propofol, nós temos o Etomidato, a própria ketamina funciona como um hipnótico. E os mais óleos representantes, a gente tem aqui os benzodiazepínicos, por exemplo, eles agem indiretamente. Nós vimos ali na nossa representação esquemática que o benzodiazepínico ele tem uma ligação com um sítio específico no receptor GABA-A. E o que vai acontecer? Dependendo da dose que eu fizer do meu benzodiazepínico, eu vou obter um tipo específico de resultado, de resposta. Então, se eu fizer uma dose de 20% de ocupação dos meus receptores GABA-A, eu vou ter o quê? Uma leve ansiólise. Então, qual é o meu objetivo quando eu faço uma dose menor? Então, eu calculo a dose do meu benzodiazepínico, sei qual é a dose total, mas vou aplicar essa dose de acordo com o meu objetivo. Então, eu desejo que o meu paciente faça uma medicação pré-anestésica. Eu vou querer que ele faça a indução anestésica lá na enfermaria? Não. Eu vou querer, então, que ele faça o quê? Diminua o seu temor, ele fique relaxado e que ele possa ir para a sala de cirurgia levemente sonolento, mas despertável. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma medicação que ocupe apenas 20% dos meus receptores. Se eu quiser já uma amnésia, eu não quero que o meu paciente se lembre desse desse evento, desse modelo. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma dose entre 30% e 50% da minha dose calculada final. E vou, então, obter qual resultado? Se eu ocupar 50% dos meus receptores, eu vou obter amnésia e sedação. Agora, se eu quiser a hipnose cirúrgica, hipnose da indução anestésica, eu vou ter que fazer mais de 60% de ocupação dos meus receptores. Então, a gente vai agir em relação a essa classe dos benzodiazepínicos, que os maiores representantes que a gente tem de nome comercial
e de acesso é o diazepam e o midazolam. A gente não utiliza muito mais o midazolam, o diazepam, por causa da sua meia-vida extremamente longa. E ele também não deixa de ser hepatotóxico. Então, por ser lipossolúvel, ele tem essa grande metabolização, uma metabolização arrastada. O midazolam é o que se presta mais à amnésia, ele tem esse efeito de amnésia muito interessante, então o paciente não se lembra dessa introdução no centro cirúrgico, ele não lembra de pegou a veia, ele não lembra daquele estresse inicial, então ele se presta muito bem a essa indução anestésica. E muitas vezes a gente pode fazer uma combinação. Então, eu faço uma dose de 50% do meu midazolam e associo ao meu propofol, associo ao meu etomidato, que são outros agentes hipnóticos, associo a minha ketamina. Então, alio o efeito de amnésia em prol do quê? Em prol eu uso metade da dose. Eu uso metade da dose do midazolam e aproveito as características agradáveis dele, ideais dele, e vou juntar, então, com, por exemplo, o meu propofol. Eu economizo na dose do propofol e aproveito o melhor de cada um. Em relação aos barbitúricos, a gente, na nossa prática anestésica atual, a gente praticamente não tem utilização do barbitúrico. O grande representante seria o tiopental. E a gente caiu em desuso nos últimos 10 a 15 anos. Ele é reservado para algumas situações, principalmente em neurocirurgia, mas a gente praticamente não usa mais no nosso dia a dia anestésico. Então, eles agem de forma semelhante aos benzodiazepínicos. Vocês observaram lá na nossa representação esquemática que o tiopental ele tem o barbitúrico, ele tem um sítio também, que é o sítio barbitúrico, onde o nosso anestésico ligaria e fazia o quê? A hipercondutância dos íons cloreto. Então, liberando o GABA. Liberando o quê? Estimulando a sua inibição. A inibição proporcionada pelo neurotransmissor. O etomidato ele já atua indiretamente. Ele, na verdade, ele impede que o GABA se liberte do seu receptor. Mas ele, em altas doses, ele consegue ativar sozinho o receptor, né, simulando ele não precisa do neurotransmissor. Então, ele estimula diretamente, fazendo o quê? Permanecendo a condutância aos íons cloretos. O propofol, ele também possui um sítio de ação e, além disso, ele tem uma outra ação para induzir o sono. Ele inibe os receptores nicotínicos da acetilcolina no córtex cerebral. Vocês lembram que a acetilcolina é responsável pela transmissão dos impulsos elétricos. Então, se você faz a inibição da acetilcolina, você consegue diminuir esse estímulo elétrico e a pessoa, então, aprofunda, é um sono mais profundo. E a ketamina? A ketamina, ela produz uma anestesia um pouquinho diferente. Ela, na verdade, contrária a todos os outros representantes dos anestésicos venosos hipnóticos, ela, na verdade, ela não atua sobre o GABA. O GABA é o neurotransmissor inibitório mais importante do nosso sistema nervoso central. Em contrapartida, o NMDA, ele é o que? É o glutamato, ele é o neurotransmissor excitatório mais importante. Então, na verdade, a ketamina, ela antagoniza os receptores NMDA. A gente vai falar mais sobre ela. Então, aqui a gente tem, olha, a atuação da ketamina, ela faz esse antagonismo do NMDA, então ela vai diminuir o quê? A secreção do glutamato. Então ela diminui a excitação. Enquanto todos os outros promovem a inibição, a ketamina ela diminui a excitação, embora ela atue em outros locais do cérebro, como a gente vai ver mais à frente. Então, em relação ao mecanismo de ação dos nossos agentes venosos, nós temos os hipnóticos, então, que vão atuar nos receptores GABA, a grande maioria, com exceção da ketamina. Os opioides vão atuar nos receptores opioides.
e os bloqueadores neuromusculares na placa motora. Então, aqui a gente tem um exemplo dos agentes mais usados em anestesia venosa. Então, eu tenho os opioides fentanil, sulfentanil, alfentanil, remifentanil. E os não opioides, que são os indutores aqui, a gente tem os tiopental, o metoxital nem uso, o tiopental muito pouco, embora a gente tenha um ou outro frasco lá no nosso, no almoxarifado, no reservatório. O que a gente acaba usando na nossa prática mesmo é o etomidato, propofol, midazolam, ketamina, aclonidina e dexmedetomidina, que são agonistas alfa-2. Então, antes de falar de opioides, vamos dar um breve, falar um pouquinho sobre os agentes venosos não opioides. Então, aí, olha, em 1934, o tiopental, ele reinou, 1934 até a década de 90. Então, a gente tem a timeline aqui de todos os nossos agentes venosos. E o último a ser criado foi a dexmedetomidina, e acredita-se que foi criado o remimazolam, mas o remimazolam ainda não está sendo comercializado. Né? Algumas outras drogas a gente vai ver também que estão em fase 3 e fase 4 de testes, mas ainda não está liberado. Então, aqui a cronologia. E quando a gente fala num fármaco ideal, o que a gente procura algumas características: estabilidade, solúvel em água, que ele não envelheça, não precisa de geladeira. A gente lembra sempre, quando você vai fazer a injeção, a gente tem o perigo de fazer flebite, ou como o tiopental, se ele era derramado no tecido subcutâneo, podia fazer até necrose. O propofol tem muita dor à injeção, o etomidato tem alguma dor. Isso são características ruins. Então, não existe ainda um fármaco perfeito. Mas a gente tem as características do que a gente gostaria que fosse, que a gente conseguisse obter na indústria farmacêutica. Acho muito interessante essa ausência de náusea e vômito. Para quem já operou, sofreu uma cirurgia, a náusea e vômito é muito desagradável. E é um efeito colateral que se torna muito importante. É um pequeno, grande problema. Então, um anestésico que consiga não ter esse efeito de provocar náusea e vômito, ele seria uma característica muito agradável. Então, a gente tem uma meia-vida contexto dependente, curta, ou seja, isso significa que onde 50% da droga ela vai fazer efeito, e o ideal também é que a gente tivesse uma eliminação órgão independente, ou seja, metabolizado pelas esterases plasmáticas, pelas enzimas do plasma, e não dependesse de um órgão-alvo. Então, a gente poderia usar no paciente hepatopata, no paciente renal, a gente sendo eliminado pelas enzimas do plasma, seria o ideal, né? Então, a gente vai falar rapidamente sobre a farmacocinética de algumas drogas, e a farmacocinética é o perfil da droga. Isso é bom, é interessante a gente, porque quando surgem novas drogas, a gente tem alguns parâmetros que a gente vai avaliar, né? Então, esse é o modelo dos agentes venosos hipnóticos. Eles têm um modelo farmacocinético tricompartimental, ou seja, eles passam por 3 compartimentos. Então, injetado via vascular, depois eles são metabolizados e distribuídos para os órgãos ricamente vascularizados. Então, geralmente o caminho via intravascular, músculos, coração e cérebro. Então, existem alguns valores farmacocinéticos dos fármacos hipnóticos, e a gente pode observar que de nosso interesse é a ligação proteica, porque você imagina que só a fração que não está ligada à proteína é que é efetiva. Então, vamos lá. O propofol tem 98% de ligação a proteínas. Então, apenas 2% do propofol vai fazer efeito. No paciente normal, rígido, que não tenha comorbidades, isso é muito interessante. Agora, você imagina um paciente que tenha uma hipoproteinemia.
decorrente de uma doença, uma hepatopatia, por exemplo, ou se o paciente tem idoso. Um paciente idoso, a gente sabe que tem um percentual de proteínas mais baixo do que um paciente adulto, jovem, saudável. Então, você deve pensar o quê? Se ele tem menos proteína, menos pessoas vão, menos fração da droga, o quê? Ela vai aumentar a fração da droga, então ela vai ser o quê? Eu vou ter mais efeitos colaterais. Só um minutinho que eu estou admitindo. Então, gente, quando a gente tem essa ligação proteica, você talvez tenha que analisar o seu paciente. Será seu paciente hepatopata? Eu tenho que ajustar a dose do meu propofol? Com certeza. Então, se ele tem um percentual de proteína menor, o hepatopata, o idoso, o nefropata, então eu tenho que ajustar a minha dose que inicialmente do meu propofol, que eu faria por um paciente jovem, mais jovem, ou rígido. Aqui eu tenho, vocês podem observar, o etomidato, a ketamina, que basicamente a ligação proteica da ketamina quase toda a droga é utilizada. Outra característica farmacocinética muito interessante é a meia-vida de eliminação. Então, eu tenho aqui o propofol, meia-vida de eliminação, que é onde a droga não vai fazer mais efeito, e eu posso saber que o meu paciente, após 4 horas da utilização do propofol, por exemplo, ele está livre da droga. Eu posso mandar fazer alta ambulatorial. Então, seria o quê? Seria muito melhor eu liberar o meu paciente, posso liberar ele depois de 4 horas. Tiopental. O tiopental, ele tem uma meia-vida de eliminação de 4 a 23 horas, mas acontece que ele pode fazer o quê? Ele pode deixar, ficar recirculando, porque ele tem metabólitos ativos. Então, a gente tem aqui outra característica interessante seria a extração hepática dos nossos agentes. O que significa isso? Então, extração hepática é o quê? Quanto tempo ele vai ficar lá no meu fígado? Se eu tenho uma alta extração hepática, ele é menos hepatotóxico. Então, observe aqui, ó, eu tenho uma baixa extração hepática em relação ao tiopental. Então, ele vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá recirculando. Então, é necessário que eu Então, é necessário o quê? Que eu precise de o quê? De uma medicação que, se o paciente é hepatopata, uma medicação que tem uma extração hepática alta, seja metabolizado e eliminado rapidamente, como é o caso do etomidato, da ketamina e do propofol. Então, alto índice de extração hepática, rapidamente metabolizado, rapidamente eliminado. Então, aqui a gente observa que em relação à meia-vida de eliminação, que seria uma outra coisa que a gente pode observar, vocês observem que o tiopental ele tem uma maior taxa, demora muito tempo, mais do que o midazolam, o alfentanil e o propofol, que são os seus exemplos. E o que interessa para nós? O que interessa para nós é
a farmacodinâmica, que é como a droga atua em relação ao nosso organismo, então, em relação aos nossos órgãos. A farmacodinâmica vai permitir que eu escolha o meu anestésico baseado no meu paciente. Então, aqui a gente tem um protótipo que é o tiopental. Ele apesar de a gente não usar, existem muitas medicações que são baseadas nessa ideia. Então, é interessante que a gente conheça um pouquinho sobre a farmacodinâmica. Como é que o tiopental atua sobre os nossos órgãos? Nós temos 3 focos, que são o sistema nervoso central, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Em relação ao sistema nervoso central, é o grande atuação do tiopental. Ele faz uma hipnose muito interessante e ele promove uma diminuição muito intensa da pressão intracraniana e o aumento da pressão de perfusão cerebral. Então, ele otimiza essa metabolização. Então, esse seria o ponto forte do tiopental, seria em relação ao sistema nervoso central. Qual é o ponto fraco? O ponto fraco é que ele é um depressor direto do miocárdio. Ele faz depressão miocárdica direta. E com isso, taquicardia compensatória. Então, vocês imaginem a seguinte situação. Eu tenho um paciente jovem que fez um TCE, um traumatismo crânioencefálico, foi levado ao centro cirúrgico e ele tem o quê? Um grande edema cerebral. E eu não consigo melhorar essa pressão de perfusão. Porque se eu melhorar, existe uma relação direta entre a pressão intracraniana e a minha pressão de perfusão cerebral. Então, quanto maior a minha hipertensão intracraniana, maior o meu edema, menos perfusão meu cérebro vai ter. Então, o tiopental estaria bem indicado. Eu poderia utilizar o tiopental porque a gente vai fazer o quê? Vai diminuir o edema cerebral desse paciente e a gente vai conseguir o quê? Otimizar esse fluxo cerebral. Em relação ao sistema cardiovascular, ele é um paciente jovem, não tem doenças pregressas, então eu não tenho preocupação. Agora, mudando o cenário, vocês imaginem um paciente cardiopata com esse mesmo TCE, levado ao centro cirúrgico e você vai resolver, com edema cerebral, você resolveu fazer um tiopental. O que vai acontecer? Eu vou fazer, ele tem uma cardiopatia isquêmica, eu vou aumentar a frequência cardíaca desse paciente, eu vou levar o que? O consumo de oxigênio e vou piorar a nossa, o quê? Perfusão. O Zoom mandou um presente, não vai ter tempo a nossa aula, então podem ficar tranquilos, não vão precisar abrir sala, nem nada. A gente vai conseguir dar aula sem trocar, sem abrir e fechar a sala, tá bem? E... ele acabou de me mandar, mandei um presente. Sua aula não tem limite, então tá ótimo. Vou falar até 10 horas da noite. Então, gente, o sistema cardiovascular é o ponto fraco do tiopental. Mas ele aumenta a pressão de perfusão cerebral e diminui o edema cerebral como ninguém. Mas é uma medicação em desuso, porque a gente tem alternativas hoje. Quais são as nossas alternativas? Então, o etomidato, por exemplo, vocês vão observar que cada droga tem um ponto fraco e um ponto forte. Então, a gente tem, em relação ao etomidato, o ponto forte do etomidato é a estabilidade cardiocirculatória. Em relação ao coração, seria aquele paciente, por exemplo, que chegou vítima de PAF, vítima de acidente automobilístico e que ele chegou sangrando, chocado, perdeu muito sangue lá no pronto-socorro, você precisa operar ele rapidamente e você não sabe que medicação usar porque ele ainda está acordado. O que você pode fazer? Você pode fazer o etomidato, entendeu? O etomidato, ele se presta porque ele tem uma estabilidade cardiocirculatória muito legal. E ele faz isso otimizando o fluxo coronariano sem aumentar o consumo de oxigênio. Ele faz um efeito nitroglicerina, efeito tridil. Em relação ao nosso cérebro, ele não é
tão bom para diminuir a pressão intracraniana e melhorar a pressão de perfusão cerebral como o Tipental. Mas vocês vão observar que ele vai manter mais ou menos. Ele não vai melhorar demais, mas ele também não vai piorar o nosso quadro. Tá? Pode ser usado também no sistema respiratório. Mas ele tem um defeito. O grande problema do etomidato é exatamente a insuficiência de suprarrenal. Por ele ser tão estável, assim que ele foi criado, ele falou, pô, essas drogas vão ser utilizadas no CTI, né? Inicialmente, os pesquisadores acharam que, olha, uma droga super estável, não tem efeito, não tem efeito depressor no coração, então a gente vai poder usar no lugar do midazolam ou de qualquer outro sedativo e vamos manter os nossos pacientes estáveis. Mas o que aconteceu não foi bem isso. Então, após o estudo, eles observaram que os pacientes que tiveram infusão contínua de etomidato, eles evoluíram com insuficiência de suprarrenal e vieram a falecer. Esse é o grande problema dele. A infusão contínua do etomidato, ele não tem problema nenhum fazer uma dose única, mas a infusão contínua, ela gera o quê? A diminuição, eles inibem uma enzima que vai converter o cortisol. Então, acaba que o paciente desenvolve uma insuficiência de suprarrenal. Outro efeito colateral seria a náusea e vômito, que é alta. Em relação à dor à injeção, ela é mais discreta que o Propofol. A gente pode utilizar a dose dele de 0,3 por quilo, e a gente tem algumas drogas como a hiperreatividade, pacientes com hiperreatividade brônquica, ou seja, pacientes asmáticos, e pacientes que têm hipertensão intracraniana. Mas a grande estrela, não tenha dúvida, é o Propofol. O Propofol, ele atua para cirurgia eletiva, ele tem a sua grande indicação. E no paciente asmático, ele diminui também a sua hiperreatividade brônquica. Ele, na verdade, é o mais indicado para o paciente asmático. Ele diminui a liberação de histamina. Então, ele é muito legal para ser usado no paciente asmático. Em relação ao paciente que vai ser submetido à neurocirurgia, a gente pode diminuir a pressão intracraniana e aumenta a pressão de perfusão cerebral. Então, ele também é bem adequado a ser utilizado no sistema nervoso central, pacientes que vão ser submetidos à neurocirurgia. O grande problema dele é que ele é um depressor cardiovascular, ou seja, ele diminui a pré e a pós-carga. Ele faz uma vasodilatação periférica e, então, não é indicado o paciente chocado a gente utilizar o Propofol, porque ele faz uma hipotensão muito severa, muito importante. Então, a gente tem que utilizar o quê? Utilizar uma outra droga, se você tiver um paciente com grande perda sanguínea, com choque hipovolêmico, ou um paciente cardiopata. Em cirurgia cardíaca, ele tem uma performance, ele acaba aumentando a oferta de oxigênio ao miocárdio, então em cardiopatia isquêmica ele é muito legal, porque ele, vamos dizer, otimiza o aproveitamento do oxigênio. Mas se o paciente tiver uma fração de ejeção muito baixa, acaba se tornando o efeito positivo dele de oferecer oxigênio, de otimizar essa oferta de oxigênio, acaba sendo anulado por causa desse efeito de hipotensão. E então, o grande problema dele seria esse efeito depressor, principalmente hipotensor, que ele faz em relação ao coração. Uma grande vantagem que ele tem, que principalmente utilizado em cirurgias eletivas, é esse efeito antiemético intrínseco, principalmente que os pacientes eles vão ser submetidos a cirurgia videolaparoscópicas, por exemplo. Quando você faz a insuflação para a cirurgia videolaparoscópica, insuflação do pneumoperitônio, você tem o quê?
você tem extrema náusea. Aquilo é muito nauseante. Então, o Propofol, ele entra, você pode fazer medicação, mas às vezes não é suficiente. O Propofol, por esse efeito antiemético intrínseco, ele é uma grande indicação para cirurgias videolaparoscópicas, ou pacientes que têm essa história de náuseas e vômitos em pregrassos. A sua dose é de 1 a 2,5, a gente utiliza geralmente entre 2 e 2,5 por quilo de peso e reduz a partir dos 50 anos. Por quê? Por causa da farmacocinética que a gente já falou, o paciente idoso ele tem uma menor quantidade de proteínas, então você tem que ajustar a dose. Pode ser utilizado em infusão contínua? Perfeitamente, pode ser utilizado. Muitas vezes a gente faz anestesia venosa total, porque ele tem algumas características. Dor à injeção, por causa da emulsão de aquela solução, aquele conservante branco dele, ele acaba sendo irritante da veia, né? Então, isso pode acontecer, dor à injeção. E ele não pode ficar aberto mais do que 2 horas, porque aquele conteúdo pode ser contaminado. Então, eles acham, esse é um artigo de 2015, que eles avaliavam quais foram as drogas que mais transformaram a anestesia nos últimos tempos, e eles viram que eles elegeram o Propofol em primeiro lugar, como a droga mais transformadora nos últimos tempos. Em segundo lugar, o remifentanil, em terceiro lugar, o Cevoran. Dos últimos 25 anos. Ele é uma droga muito versátil, ele serve, a gente pode utilizar ele com muita segurança e propriedade, e na anestesia letiva, a urgência ficou reservado esse paciente que tem choque hipovolêmico, a gente não usa, seria a sua única exceção. E na cirurgia cardíaca, por causa dessa oferta, otimizar essa oferta de oxigênio, ele acabou sendo bem, ele acabou sendo bem escolhido, bem indicado. Então, aqui a gente tem, olha, esse artigo, ele foi o início das pesquisas, eles fizeram, quando que começou a pesquisar o Propofol, desde os anos 60 até o final dos anos 70, e ele foi, essas alternativas, esses solutos, e ele foi aprovado em 89. Hoje ele é o anestésico mais utilizado, e aqui vocês observam como ele é estável para você fazer a sua infusão contínua. Então, você consegue manter uma sedação de excelente qualidade. O etomidato também consegue manter, mas ele tem esse grande efeito em relação a sua insuficiência de suprarrenal, então a gente acaba caiu em desuso. Você precisa, olha, em relação ao midazolam, você precisa de cada vez mais drogas para poder atingir a mesma qualidade de sedação do que você atinge com o Propofol. Então, o nosso objetivo mudou, além da inconsciência, vocês observam que a gente quer mais. O que nós queremos mais? Nós queremos amnésia, nós queremos analgesia, nós queremos relaxamento muscular e nós não queremos manifestações nem muscarínicas nem nicotínicas, que são hipertensão, taquicardia, salivação, broncoespasmo, nada disso é do interesse do anestesista. Então, eu queria esse anestésico hipnótico venoso que abrangesse todas essas características. Então, o Propofol, ele se presta a vários, como eu falei, a várias técnicas. Em relação aos efeitos antieméticos, onde que ele vai atuar? Na zona do gatilho, e atua indiretamente no sistema límbico. Muitos pacientes, o sistema límbico, vocês sabem, é o centro do desejo humano e das emoções. Então, os pacientes relatam experiências, às vezes oníricas, sonhos delirantes, ou às vezes sensuais,
por causa desse efeito estimulante do propofol indireto através do sistema límbico. Em relação nós temos a náusea e vômito, ele tem cada vez que você tem, avaliando vários trabalhos, ele comprovou que ele tem um sucesso de mais de 80%. O que eu acho muito interessante, o propofol em relação à imunidade, ele atua diretamente aumentando a atividade do linfócito T citotóxico. Então, ele estimula a imunidade antitumoral. Por isso, a gente tem feito, quem faz anestesia oncológica, a opção seria o quê? Qual a melhor anestesia para a oncologia? A anestesia melhor para a oncologia não é utilizando anestésico inalatório, e sim fazendo anestesia venosa total com o propofol e associando a um bloqueio associado com lidocaína, porque a gente sabe que existem alguns tipos tumorais que a morfina e opioides, de modo geral, eles estimulam o crescimento de neovascularização, crescimento de novas células tumorais, né? Então, a gente tem o propofol atuando nessa imunidade humoral, ele faz o quê? Ele faz esse estímulo dos linfócitos T citotóxicos, aumenta essa diferenciação de células T e ele vai estimular a imunidade como um todo, principalmente a imunidade adquirida. Então, a gente tem, em relação à analgesia, a gente já sabe que ele vai atuar como modulador GABA-A e ele atua nesses receptores da glicina. A glicina, inclusive, ela vem sendo estudada, a transmissão inibitória glicinérgica. Então, você sente na transmissão da dor, esse estímulo da dor elevado passa pela medula, mas vai até o seu cérebro, até o seu córtex, e você, então, após o cérebro ele conscientizar da dor, ele manda mensagens inibitórias. Então, esse receptor da glicina, ele faz parte o quê? Dessa modulação inibitória da dor. E, além disso, ele inibe a substância P se for injetado intratecal. O que é a substância P? A substância P é a substância liberada principalmente quando a gente fala de dor crônica. Em relação ao estresse oxidativo, aqui é o que muito se falou, que o propofol ele diminui o envelhecimento. Há quem diga que o Michael Jackson usava porque ele promove a diminuição do estresse oxidativo e aumenta a longevidade e o envelhecimento. Então, ele acaba fazendo o quê? Remove os excessos dos radicais das queimas que acontece durante todas as nossas reações enzimáticas celulares. A gente gera uma quantidade, principalmente com a absorção da glicose, gera uma grande quantidade de radicais livres. Esses radicais livres depositados no nosso organismo, nas nossas células, eles promovem o envelhecimento. Então, o propofol ele passa fazendo uma varredura e eliminando todas essas substâncias tóxicas geradas, principalmente pelo ciclo de Krebs, pelo ciclo da glicose, né? E, além disso, ele faz essa neuroproteção, principalmente essa proteção e remoção desses radicais a nível cerebral. Em relação à agregação plaquetária, a gente diminui esses mediadores inflamatórios sem alterar o tempo de sangramento, né? Então, ela vai diminuir a agregação plaquetária, ou seja, ele atua na cascata anti-inflamatória. Dessa mesma maneira, ele faz atuando na produção do óxido nítrico, e a gente sabe que o óxido nítrico é um vasodilatador, então ele vai reduzir esses mediadores como um todo. Diminui, então, aqueles produtos da agregação plaquetária e também estimulando a vasodilatação através da produção do óxido nítrico. Muito interessante essas atuações extras do propofol.
como eu já falei, em relação ao condicionamento isquêmico, ele aumenta a oferta, otimização do oxigênio pelo miocárdio. Mas ele também existe uma contraindicação, uma complicação, que seria a síndrome da infusão do propofol. Então, o paciente ele vai acabar alterando, ele vai fazer um distúrbio hidroeletrolítico, alterações do ECG e faz rabdomiólise. E isso é insuficiência renal, por causa dessa produção dessas CPKs, né, dessa destruição dessa rabdomiólise, e vai acabar fazendo, o paciente morre por insuficiência renal, insuficiência hepática, e ele está relacionado em algumas alterações genéticas, né? Então, a gente tem que pensar, por que a gente então vai fazer infusão contínua? É ideal, principalmente no CTI. Então, a gente acaba fazendo infusão contínua lá no centro cirúrgico. Geralmente, a gente não tem relato, é bem tranquilo, mas eventualmente alguns pacientes que ficaram em infusão contínua no CTI evoluíram com essa síndrome de infusão rápida do propofol. É uma rabdomiólise consistente, que geralmente acontece após 48 horas de infusão. Então, o ideal é que a gente pode manter no centro cirúrgico à vontade, fazer uma anestesia venosa total, a gente pode manter, mas tem que ter sempre em mente que existe um grupo de pacientes que pode evoluir com essa síndrome de infusão rápida do propofol. E os fatores de risco, o paciente muito crítico, que está fazendo uso de amina, ou a gente utiliza altas doses por tempo prolongado, e geralmente o paciente que faz de crítico, que faz uso de aminas. O tratamento, ressuspender a infusão e fazer hemodiálise. Mas a rabdomiólise é uma complicação muito difícil, às vezes, de você conseguir reverter. Então, o midazolam, que a gente deixou por último, que a gente é muito versátil. Apesar da estrela da anestesia, a gente ainda utilizar o propofol. A gente utiliza o midazolam porque ele é muito versátil, ele serve tanto para o pré-anestésico como para ansiólise, sedação e hipnose. E a gente tem, de acordo com a nossa dose, a gente vai titulando isso. Então, a gente não precisa... dose-resposta. Você vai fazendo a quantidade que você... para atingir o objetivo que você deseja. Então, a dose dele é de 0,03 a 0,1 por quilo. A gente calcula a dose total e você, então, vai titulando e vai ver qual o objetivo. Então, se, por exemplo, um paciente, a gente geralmente usa 0,3, você quer fazer paciente de 70 quilos e eu quero vou calcular a dose total. Então, 3 vezes 7, 21. Então, eu vou utilizar 21 miligramas para indução anestésica. Se eu quiser fazer uma ansiólise, eu vou fazer o quê? 1/3 da dose. Então, provavelmente, eu vou fazer o quê? 7 miligramas. E é exatamente isso que a gente tem, um comprimido de 7,5 miligramas, não é à toa, porque 70 quilos é entre 60 e 80 a grande maioria da população. Agora, se eu quiser fazer uma dose de indução anestésica, eu vou ter que usar as minhas 21 miligramas. Agora, está surgindo, nós temos algumas drogas que estão em evidência, por alguns motivos. Então, depois do protocolo ERAS, que vocês já devem ter ouvido falar, da aceleração da recuperação do paciente, onde os opioides eles foram considerados muito... prejudicam o paciente, a sua rápida recuperação. O paciente que faz uso de opioide, ele tem um intestino, demora mais, ele forma mais ilho, demora mais a voltar o intestino ao funcionamento normal. O paciente que tem câncer oncológico, o opioide, como eu falei, ele estimula o crescimento. Tem relatos de alguns tipos de câncer, se você fizer opioides em doses altas, você tem esse crescimento de uma neovascularização e o crescimento tumoral propriamente dito.
E também pelo fato dos opioides atingirem logo a dependência, ou você precisar de cada vez mais doses, aumentar muito as doses de opioide para poder atingir um efeito, a indústria e a anestesia têm buscado alternativas. Então, a gente tem os alfa-2 agonistas, que a gente vai falar daqui a pouco, e a ketamina, que é uma antiga droga e que ela veio repaginada de um tempo para cá, para poder ser adequada, e a gente tem utilizado cada vez mais. E agora, como eu falei, com esse advento do Covid, que a gente vai diminuir cada vez mais o número de droga, de opioide, a gente vai fazer o quê? Vai tentar cada vez mais alternativas à utilização dos opioides. Então, a ketamina, ela foi utilizada desde a década de 70, então são muitos anos de experiência com a droga, mas ela induzia muito delírio e sonhos vívidos. Então, deflagrava em pacientes suscetíveis à esquizofrenia, por exemplo, por causa dessas alucinações, que a anestesia dela se baseava, é uma anestesia dissociativa. Então, o paciente poderia ter o quê? Alucinações. Então, a gente acabou ficando em desuso por um tempo e a gente tem essa fórmula nova, que é a mistura racêmica de isômeros, que foi utilizando acetamina e acetamina S. A adição dessa acetamina S, o isômero é o quê? São duas partes e você tira um radical e acrescentou acetamina S. Ao acrescentar a acetamina S, nós diminuímos realmente a potência da ketamina, mas você colocou esse radical S, aumentando a sua potência analgésica. Então, ela tem uma ação hipnótica, como a gente observou, e uma ação analgésica muito aumentada por causa dessa adição do seu radical S. E a gente já falou que ela antagoniza os receptores NMDA, então diminui a liberação do glutamato, que é o neurotransmissor excitatório. E ela antagoniza os receptores nicotínicos e muscarínicos. Alguma afinidade pelos receptores opioides. A gente sabe que no nosso organismo, a gente vai ver, nós temos receptores Mi1, Mi2, que são o quê? Os opioides endógenos que vão se acoplar e vão fazer a analgesia. A gente tem as nossas encefalinas, as nossas endorfinas que fazem esse papel. Então, as drogas criadas, sintetizadas artificialmente, elas também atuam nesses receptores opioides que a gente tem no nosso organismo. E eles estão dispersos principalmente na nossa medula e na nossa substância cinzenta. Então, a ketamina faz uma anestesia dissociativa. Ao mesmo tempo que ela deprime o sistema tálamo neocortical, ou seja, a sua consciência, o seu pensar, a sua presença, ela estimula o sistema límbico. Então, ao estimular o sistema límbico e o hipocampo, ela faz o quê? O paciente começa a ter sonhos, delírios. Então, ela atua, e ao inibir o NMDA, nós temos diversos receptores do glutamato que estão aonde? No córtex, no tálamo, no hipocampo, no sistema límbico. Se você diminui a excitação, você vai fazer o quê? Potencializar a inibição em todos esses locais. As doses também vocês observam que a gente pode titular. Olha, se eu utilizar uma dose 0,5 miligramas por quilo, eu vou ter uma hipnose de quê? 2 minutos. Então, ela pode servir para uma sedação, para uma ansiólise. Agora, se eu usar 1 miligrama por quilo, eu vou ter hipnose por quantos minutos? 6 minutos. Seria suficiente para fazer o quê? Um pequeno procedimento, um exame, uma tomografia. 1,5 miligrama, hipnose por 8 minutos. E 2 miligramas por quilo, eu faço uma hipnose de 10 minutos. Então, 10 minutos eu já posso considerar como uma indução anestésica hipnótica através da utilização da ketamina.
De outra maneira, a gente vem questionando outras atuações da ketamina. Então, eu falei para vocês que a gente fez a adição desse potencial, desse radical S. Então, será que essa anestesia ela pode ser utilizada como uma anestesia preemptiva? Há estudos que falam que sim. E desse trabalho, esse trabalho de 2017 foi muito interessante. Vocês observaram que a ketamina atua em diversos locais do nosso cérebro. Se ela atua em diversos locais do nosso cérebro, ela tem uma ação que multicêntrica. Então, eles tentaram fazer essa experiência, principalmente relacionados aos receptores NMDA, nos pacientes que não são responsivos mais a tratamento, pacientes com depressão, não respondem mais a tratamento, estão em estados de catatonia. Alguns pacientes responderam muito bem a ketamina. Por quê? A ketamina parece que dá um start à utilização, ela atua estimulando todos esses receptores a funcionarem. Então, parece que isso teve efeito em uma grande porcentagem da população que tem depressão e que fizeram essa tentativa. É bem interessante esse artigo em relação à neurofarmacologia. Uma outra coisa que eu acho interessante em relação à ketamina é que a ketamina, a gente tem receptores, esses receptores nicotínicos e muscarínicos, então ela tem alguns efeitos colaterais. Então a gente não deve utilizar em pacientes que têm o quê? Pressão alta, porque você pode ter pacientes que têm aumento da pressão intraocular, a gente deve ter cuidado, porque a ketamina pode induzir a esses efeitos, estimulando aumento da pressão intracraniana e aumento da pressão arterial. Uma coisa muito interessante também, que quando a gente falou que tem agonismo aos receptores opioides, é que ela atua também no corno dorsal da medula. Vocês sabem que no corno dorsal da medula, a gente, quando fala de dor, existe essa passagem. Então, eu tive um ferimento, vamos dizer, na minha mão ou no meu pé. Essa sensação de dor, ela vai ter que ser levada até a minha medula, onde, então, ela vai ser distribuída ao meu cérebro e aí o cérebro vai tomar consciência da dor. Todas as fibras aferentes que levam essas sensações de dor, elas vão passar no corno dorsal da medula, principalmente na lâmina 2 e 3, que a gente chama de substância gelatinosa. E a gente sabe que a ketamina, ela tem uma atuação aonde? Exatamente no corno dorsal da medula. Então, se você, ao utilizar ketamina, você consegue bloquear a aferência da dor, você vai fazer o quê? Você vai diminuir as sensações de dor. Então, a ketamina, ela se torna o quê? Uma ótima alternativa, é uma terapia poupadora de opioide. Então, ela se torna uma ótima alternativa aquele paciente oncológico que você não quer fazer opioide porque ele tem um tipo histológico que vai ser estimulado pela utilização da morfina, por exemplo. Então, você pode fazer um bloqueio, uma peridural, com anestésico local e fazer na sua anestesia, na sua indução, midazolam e ketamina, por exemplo. Então, eu acho que a ketamina, ela vem ocupando esse lugar, principalmente, eu acho que abolindo a dor. Então, esse trabalho que a gente viu de analgesia preemptiva, eles falam em infusão venosa, eles nem falam em infusão no corno dorsal da medula, mas ela tem esse efeito anti-hiperalgesia. E eu acho que você vai reduzir a hiperalgesia e vai reduzir também a sua utilização de opioides na sua anestesia. Em alguns casos, eu acho que isso é bem interessante. Acho que a gente deve fazer essa anestesia procurando tirar de cada medicação o que ela tem de melhor a oferecer. E quando a gente fala, então, em novas drogas, a gente tem aqui os benzodiazepínicos, o remimazolam, que eu falei, que está na fase 3, a fase 3 é a fase de teste clínico, e nós temos alguns derivados do propofol para diminuir a dor,
ou não ser mais metabolizado pelo fígado. Então, nós temos essas alternativas. Em relação ao etomidato, o grande problema dele é a supressão adrenocortical, então a gente tem essa alternativa de fazer esse derivado. Eles estão tentando um que não faça supressão da adrenal. Em relação aos opioides, a gente tem a morfina, a codeína e a heroína. E os sintéticos, que é o que a gente mais utiliza, o fentanil, alfentanil, subfentanil e remifentanil. O fentanil tem sido utilizado amplamente, as empresas já falaram que já esgotou o estoque de fentanil no mundo, por causa da utilização para sedação. Então, a gente vai ter que criar terapias alternativas. Em relação à farmacocinética, eles também funcionam como um modelo farmacocinético tricompartimental. Intravenoso, ricamente vascularizado, músculos e órgãos, alvo, cérebro e coração. Aqui a gente tem o PK. O PK é a fração dissolvida do anestésico no plasma. Isso significa quanto maior a PK, mais rápido o seu tempo de ação. A ligação proteica a gente já viu, que vai ser a fração que é efetiva da droga, e a gente de repente tem que ajustar. E a meia-vida de eliminação, vocês observam, com exceção do remifentanil, o fentanil e o sulfentanil muito parecidos, entre 3 e 6 horas e entre 2 e 4 horas. Uma média de 4 horas. O remifentanil é o único utilizado em infusão contínua e que é muito legal. Após 2 ou 3 minutos de cessação da infusão contínua, você não tem mais nenhum resquício da droga. Né? Então, é muito bom quando você tem cirurgias muito longas, como cardíacas, neurocirurgias plásticas. Você faz a infusão contínua de remifentanil e o opioide, após 3 minutos de que você desliga a bomba, ele não vai ter nenhum efeito. Em relação aos opioides, vocês observem que a gente tem aqui a subpopulação de receptores opioides, o efeito agonista. Então, o que vai acontecer? Eles vão se ligar a esses efeitos, a esses receptores opioides. Então, olha aqui, a gente tem um receptor do opioide. Olha a endorfina onde se ligaria, né? A endorfina seria um opioide natural endógeno. E a gente vai pegar carona com os nossos opioides e vamos fazer a nossa injeção de opioide, dos nossos opioides sintéticos. Então, nós temos 2 grandes grupos, que é o receptor Mi e o kappa, de interesse para nós. O receptor Mi é o Mi1 e o Mi2, ele vai fazer analgesia. Em relação ao receptor kappa, eu tenho principalmente as minhas complicações. Então, o meu receptor Mi está disperso principalmente na minha medula. Então, quando eu faço um anestésico venoso, um anestésico local, por exemplo, com um opioide na minha raquianestesia, eu vou ligar, minha morfina, ela vai ligar em todos esses receptores. Então, quando eu faço anestesia, eu utilizo fentanil, anestesia geral. E eu utilizo o fentanil, ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar nesses receptores opioides dispersos na minha medula e na minha substância cinzenta, tá? Se eu fizer uma dose acima da dose ideal, eu posso estimular o quê? O meu receptor kappa. O receptor kappa é o receptor que está relacionado principalmente aos meus efeitos colaterais. Então, se eu fizer uma dose muito acima e estimular muitos receptores kappa, eu posso o quê? Depressão respiratória, prurido, retenção urinária principalmente. Então, você tem os receptores Mi no neuroeixo, que é a medula, e os kappa no córtex cerebral, principalmente na substância cinzenta. Aqui a gente tem os nossos opioides endógenos. E aqui eu tenho principal atuação é analgesia, alguma sedação. E se eu fizer uma injeção muito rápida dos meus opioides, eu vou ter o quê?
uma rigidez muscular e uma bradicardia relacionado a cada medicamento. Aqui, os alfa-2 agonistas são a outra alternativa em relação a quê? A relação à analgesia que a gente estava falando. Então, quando a gente fala em terapia poupadora de opioides, nós estamos pensando o quê? Utilização da ketamina e principalmente utilização da dexmedetomidina. A clonidina ela veio como uma medicação antihipertensiva inicialmente e que a gente descobriu as suas propriedades analgésicas. E aonde que ela vai atuar? Ela vai atuar principalmente no corno dorsal da medula, naquele lugarzinho que a gente falou, entre as lâminas 2 e 3, que é a substância gelatinosa, local de aferência das fibras, principalmente as fibras C. Então, quando você utiliza essa medicação, a clonidina ou dexmedetomidina, você vai fazer o quê? Essas são as diversas atuações da medicação. O que a gente busca principalmente a analgesia espinhal, algum grau de ansiólise e algum grau de hipnose. Ele não é uma medicação anestésica, analgésica, adjuvante, ou seja, colaboradora. Ele tem sido utilizado principalmente no CTI nas tentativas de desmame. Por quê? Por exemplo, você tem um paciente que você quer tirar o desmame ventilatório, você quer tirar ele do respirador e você, então, vai utilizar o nosso... você quer tirar, mas você está receoso, ou o paciente está agitado. Então, você utiliza a dexmedetomidina e você vai ter uma transição suave, porque ele dá algum grau de sonolência, mas ele não tem, basicamente, nenhuma depressão respiratória. Então, a gente tem os efeitos, bloqueia as respostas autonômicas, faz analgesia, algum grau de sedação no córtex cerebral e pode controlar para você, ajudar você a controlar aquele paciente hipertenso que está na sua anestesia. E aqui a gente fala, então, a gente falou da analgesia. Vocês observam que há uma transição, tem havido isso, a modificação do opioide como estrela principal no tratamento da analgesia, no tratamento da dor, e dando lugar agora a alguns outros medicamentos. A gente vai ouvir que muitos pacientes têm feito infusões de anestésicos locais, venosos, infusão de magnésio, utilização da ketamina e a utilização do dexmedetomidina. Então, a ketamina e a dexmedetomidina, a gente já tem bastante tempo, a gente tem utilizado na nossa prática anestésica e agora a gente está direcionando para uma outra maneira, ou seja, utilizando menos opioide e utilizando esses novos agentes venosos de uma forma, vamos dizer, otimizada. E aí a gente chega no nosso bloqueador neuromuscular, que ele vai fazer o quê? Ele vai dar o relaxamento muscular adequado para a gente poder, então, intubar e o cirurgião operar. Vocês lembram que a transmissão neuromuscular é feita na fenda sináptica? E a gente tem, então, olha, o espaço sináptico, vai haver uma liberação da nossa acetilcolina, e ela vai fazer do receptor pré-sináptico, ela vai fazer a ligação no receptor pós-sináptico e assim vai passar o estímulo elétrico. O nosso bloqueador neuromuscular, ele vai atuar exatamente o quê? Impedindo essa transmissão dessa transmissão elétrica, né? E a gente vai fazer isso através de alguns tipos de bloqueadores neuromusculares. E nós temos aqui, a liberação que é controlada pelos canais de cálcio, potencializada. E a gente vai atuar, a nossa placa motora, ela possui diversos receptores colinérgicos e que vão ser acionados pelo acoplamento da acetilcolina. Então, olha lá, eu tenho acetilcolina na minha porção alfa ou na minha porção beta. E após a acetilcolina ela passar pela transmissão, acoplar no receptor pós-sináptico, ela vai ser metabolizada em acetato e colina pela acetilcolinesterase.
E eu tenho, então, na anestesia, eu quero bloquear essa contração muscular. Eu não quero que o meu paciente mexa para o cirurgião operar e para eu poder entubar e acoplar o meu respirador. Então, eu tenho dois tipos, que é o adespolarizante e o despolarizante. Então, o meu bloqueador neuromuscular adespolarizante, eles impedem a ativação eles vão ocupar o receptor, né, pós-sináptico. Então, eu não deixo a acetilcolina se ligar e passar esse estímulo elétrico. Então, eles vão ocupar o que? As subunidades alfa do meu receptor colinérgico e ocupando os meus receptores. Vou ter dois tipos de bloqueio, o do tipo 1 e do tipo 2. Em relação ao meu mecanismo de ação, eu tenho aqui três tipos, que é o bloqueador neuromuscular despolarizante, a succinilcolina, e o atracúrio e o pancurônio, eles são adespolarizantes. A succinilcolina é um representante, olha lá, ela despolariza. A gente guarda sempre isso. Ela é o único representante dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes, porque ela despolariza tanto a nossa membrana pós-sináptica que a membrana entra em tetania. Esse processo vai durar o quê? Mais ou menos 5 minutos, então retorna rapidamente. Então, ela tem um início de ação em 40 segundos e ela dura apenas 3 a 5 minutos. Então, ela se torna ideal para quê? Para aquele paciente que você quer ou precisa entubar rápido, mas não tem certeza se você vai conseguir. Todos os outros bloqueadores são adespolarizantes. Eles vão ocupar o receptor, mas eles não são metabolizados, eles mimetizam a acetilcolina. Então, eu tenho diversos representantes, os mais utilizados, o vicurônio já ficou um pouco no passado, o pancurônio foi reativado agora com o Covid, mas o que a gente sempre tem utilizado mais é o atracúrio, o rocurônio e o cisatracúrio. Qual é a grande característica dos nossos bloqueadores neuromusculares? A gente vai escolher, de acordo com o nosso paciente, principalmente em relação ao quê? O bloqueio autonômico. Vou estimular receptor muscarínico? Vou estimular receptor nicotínico? Vou liberar histamina? Ou seja, essas duas características de cada relaxante muscular vai me orientar para qual deles eu devo escolher. Então, se eu for estimular o meu receptor nicotínico e o meu receptor muscarínico, eu vou ter que observar o meu paciente. Então, se eu tiver um paciente asmático, não é adequado que eu faça o quê? A utilização de um bloqueador neuromuscular que libera histamina. Eu tenho que fazer um seguro para o meu paciente, porque se eu liberar histamina no meu paciente asmático, eu vou desencadear o quê? Uma crise asmática nele. Então, vocês observem aqui, em relação ao meu bloqueio ganglionar, bloqueio vagal, liberação de histamina e liberação de catecolaminas. Então, eu tenho o pancurônio, um relaxante muscular de longa duração, mas ele basicamente não libera histamina. O atracúrio e o cisatracúrio não está aqui, mas o atracúrio, eles são da mesma família. O atracúrio libera mais histamina, então ele não seria adequado para o paciente o quê? Asmático. Em relação ao cisatracúrio, eles conseguiram sintetizar um bloqueador neuromuscular que é necessário 8 vezes, ele é 8 vezes mais seguro em relação à liberação de histamina do que um atracúrio. Então, aqui a gente tem, olha, a duração, a gente pode classificar eles em relação à duração da sua ação ou em relação aos seus efeitos colaterais. Então, a gente tem que estudar cada um deles para observar qual se adapta ao meu paciente. Se eu tiver um paciente hipertenso e taquicárdico, o pancurônio ele atua ele é um vagolítico, ele estimula a taquicardia, então eu não devo utilizar o pancurônio. O atracúrio, ele libera histamina, então não deve ser utilizado para o paciente asmático.
O Mivacúrio ele foi utilizado como uma tentativa de substituir o succinilcolina ou a succinilcolina, mas ele não teve sucesso, ele não foi tão adequado. Então, para intubação rápida, imediata, em 40 segundos, não existe nenhum bloqueador neuromuscular que substitua o succinilcolina ou a succinilcolina. Mas ele tem como principal efeito a liberação de histamina, aumento da pressão intracraniana, aumento da pressão intraocular, aumento da pressão arterial e o broncoespasmo. Resultado de quê? Da nossa manifestação nicotínica e muscarínica. E existem alguns... o rocurônio, que veio depois, ele veio para a gente, na tentativa de substituir a succinilcolina, só que ele realmente você consegue entubar ele muito rápido. Ele consegue, enquanto a succinilcolina em 40 segundos, o rocurônio ele consegue em 60 segundos. Mas ao passo que a succinilcolina ela fica metabolizada em 5 minutos, o rocurônio ele pode demorar até 1 hora. Então, se você não conseguir entubar o paciente, o que você vai fazer? Então, eles lançaram o Sugamadex, que é um antídoto, e ele engloba a molécula do rocurônio e ele, então, perde o efeito imediatamente. Mas como é uma droga cara, então não está disponível em todos os hospitais. Então, a gente tem que sempre pensar na liberação da histamina, que pode causar broncoconstricção e hipotensão. O bloqueio muscarínico, que é feito com algumas medicações, que pode levar a taquicardia e hipertensão. Quem faz isso muito é a succinilcolina. E o pancurônio, que ele tem essa atuação no núcleo vagal, fazendo taquicardia. E quando eu tenho que reverter esses fármacos, eu tenho que fazer isso, eu tenho algumas medicações que são chamadas anticolinesterásicos. E ela vai ser específica para acetilcolina, e a sua função é hidrolisar esse transmissor liberado. Então, a gente utiliza os carbamatos, que são a neostigmine, principalmente. Vocês observam que a gente tem os organofosforados também fazem parte dessa classificação, e eles têm uma ação muito demorada e eles fazem uma ligação irreversível. Então, por isso que muitos pacientes fazem bradicardia por estimulação dos receptores muscarínicos, quando aqueles pacientes que fazem na lavoura e o paciente chega com bradicardia, uma miose, e ele fica com relaxamento muscular, tendo que ser entubado e acoplado ao respirador, porque você não consegue reverter, por causa dessa ligação irreversível aos receptores muscarínicos. Aí a gente está falando, principalmente o malation, o paration. Aqui em regiões rurais, vocês eventualmente encontram esse paciente que já foi intoxicado com essas medicações. E aqui a gente tem o Sugamadex, que a gente faz o antídoto, ele vai englobar, e ele foi feito para a molécula do vecurônio e do rocurônio. Ele não funciona nos outros relaxantes musculares. Está vindo um lançamento que a gente acredita que é o Gantracúrio. Ele já está na fase 3 de testes também, e acredita-se que ele venha para substituir a succinilcolina, porque essas manifestações de hipertensão, liberação maciça de potássio, broncoconstricção, aumento da pressão intraocular, aumento da pressão arterial, são muito ruins para o paciente. Então, a gente tem complicações. O Gantracúrio, ele viria nessa fórmula de início de ação em 1 minuto, mas 6 a 7 minutos ele é revertido. Então, acredito que, já estando na fase 3, a fase 3 é de testes, acredito que seja uma boa alternativa. Aqui no hospital a gente tem utilizado muito, com bastante segurança, o Cisatracúrio, mas acabou. Acabou por causa da infusão dele contínua nos pacientes do COVID. Então, o Cisatracúrio, ele libera histamina, mas só se você utilizar 8 vezes a dose
ideal, que seria a DE 95. Então, se você utilizar 8 vezes a dose ideal, você pode ter liberação de histamina. Né? Mas a gente não tem por que fazer isso. Você vai utilizar a dose adequada da medicação. A gente tem utilizado o Atracur, a gente não estava utilizando mais, porque o Atracur libera muito histamina, apesar de o Atracur ser 80% metabolizado no fígado e 20% metabolizado nas esterases plasmáticas, ele é menos hepatotóxico, ele libera muito histamina. Agora a gente teve que voltar a usar por causa dessa falta do Cisatracur. Vamos esperar que isso seja um revés breve. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço a atenção, se alguém tiver alguma dúvida. Eu compartilho para vocês o link, assim que tiver eu vou converter e compartilho para vocês a tela, o link depois no YouTube com o pessoal da Liga, tá bom? Tá ótimo, Ana. Muito obrigada. A aula foi Eu muito boa. agradeço pelo convite. Quando precisarem, quiserem, estaremos aí, tá bom? Tá ótimo. Pode deixar. Obrigada. Beijo, tchau, obrigado. Boa Beijo. noite.